Jovem Pan Saúde. Olá, bem-vindo, bem-vinda ao Jovem Pan Saúde. Eu sou Lívia Zanolini e quero te agradecer mais uma vez a companhia. No programa de hoje, vamos entender um pouco mais sobre as chamadas doenças autoimunes. Por motivos variados e nem sempre explicados, o corpo confunde as próprias proteínas como agentes invasores e passa a atacá-los. Portanto, uma doença autoimune é considerada ou causada pelo nosso sistema imunológico, que passa a produzir anticorpos contra componentes do próprio organismo. A gravidade depende dos órgãos que serão afetados, podendo atacar estruturas nobres do corpo, como o sistema nervoso central, coração, pulmões e vasos sanguíneos. Existem hoje mais de 50 tipos de doenças autoimunes, sendo as mais conhecidas aquelas que a gente ouve falar mais sobre elas: lúpus, vitiligo, psoríase, diabetes tipo 1, esclerose múltipla, doença celíaca e tireoide ou tireoidite de Hashimoto. É importante ressaltar que cada uma delas tem um esquema próprio de tratamento e não existe um medicamento único. Para falar um pouco mais sobre esse assunto muito complexo, citei tantos nomes aí difíceis de falar e de entender, né, gente? Eu recebo hoje, aqui no estúdio, a reumatologista e também presidente da Sociedade Paulista de Reumatologia, a doutora Nafice Costa Araújo. Doutora Nafice, bem-vinda, obrigada pela entrevista. Eu que agradeço o convite, é um prazer muito grande estar aqui hoje com vocês e com toda a audiência para conversarmos sobre doenças complexas, mas extremamente importantes. Exatamente. Para complementar também essa entrevista, recebo Juliana Nakano, dermatologista e membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia. Doutora Juliana, bem-vinda também, obrigada pela entrevista. Bom dia, é uma honra estar aqui, muito obrigada pelo convite. É muito bom a gente falar sobre isso, porque logo na abertura a gente já se depara, nós leigos, claro que não vocês especialistas, com doenças que às vezes a gente nunca ouviu falar. Tireoidite de Hashimoto, por exemplo. Eu fui falar, até me atrapalhei, porque eu nunca tinha ouvido falar. Só que a gente está falando de um cenário que preocupa bastante. Estamos no mês de conscientização sobre isso. A gente vai falar mais para frente a respeito disso. E é muito importante esclarecer a nossa audiência e a mim também a respeito dessas questões. Para começar, doutora Nafice, para a gente entender melhor, quando a gente fala de doenças autoimunes, do que a gente está falando, como elas agem no organismo? Normalmente, o nosso sistema imune, ele é preparado para lutar, brigar, digamos assim, contra elementos externos, como os vírus, as bactérias. Só que nessa situação dessas doenças ditas autoimunes, há uma desregulação dessa resposta imunológica e o nosso corpo interpreta de uma forma diferente esses agentes. Ele confunde de fato, ele acha que elementos próprios do corpo são invasores e passa a agredi-los. Muitas dessas doenças produzem o que a gente chama de autoanticorpo, ou seja, anticorpo contra si próprio. Né? E com isso, desencadeando uma reação inflamatória importante e lesando realmente diversos órgãos. Só que há uma variedade muito grande de doenças autoimunes. Nós não temos somente na reumatologia, nem na dermatologia, a gente tem doença autoimune na gastro, na endocrinologia, né? na neurologia. Então são várias doenças, realmente são mais de 50 doenças autoimunes. E existem também doenças que são consideradas inflamatórias, mas que não necessariamente produzem autoanticorpo. Então, o termo hoje mais adequado, quando a gente fala dessa desregulação do sistema imune, seria doenças imunomediadas. Algumas com produção de anticorpo e outras não. De qualquer maneira, são reações inflamatórias que não deveriam estar acontecendo. Há realmente uma perda da tolerância, digamos assim, do sistema imune. Ele desregula e os tecidos se inflamam. Sim. Daqui a pouco a gente vai entrar nas questões mais específicas de cada área. Eu vou fazer perguntas de leiga mesmo, tá, doutoras? Para que eu possa compreender e principalmente a nossa audiência. Quando a gente fala dessas doenças autoimunes, ou até usando o termo que a doutora usou, doenças... Imunomediadas. Imunomediadas, doutora Juliana, são doenças que nascem com esses pacientes ou nós desenvolvemos esses problemas? Perfeito, Lívia, ótima pergunta. Então, essas doenças imunomediadas, como a doutora
doutora Nassif falou, a gente tem alguns genes que determinam quem vai ter a doença ou não. Então, muitos genes são conhecidos, outros não. Então, na dermatologia, por exemplo, na psoríase, que é uma doença imunomediada e que a gente sabe que 1,3% da população brasileira tem a doença, muitas vezes sem diagnóstico ainda, são inúmeros os genes já definidos. Então, não necessariamente esses genes têm que ter casos na família, parentes acometidos. Às vezes a gente pode ter um indivíduo que ele tem uma mutação nova. Então, são doenças imunomediadas, mas que não necessariamente são hereditárias. Então, não é porque o pai Sim. ou a mãe tem, o filho vai ter obrigatoriamente, que acho que é uma preocupação muito grande do portador da doença. Imagino que seja, né? Logo que os pais descobrem que estão grávidos e diante da falta de conhecimento deve vir realmente essa preocupação na cabeça de todos. Agora, vou começar com a doutora Nafis para a gente falar dessas questões mais específicas. Citamos aqui mais de 50 tipos dessas doenças que existem hoje, mas na sua área, doutora, da reumatologia, quais preocupam mais? Queria que a senhora falasse um pouquinho sobre isso para a gente. Nós temos duas doenças que nos preocupam, né? Chamam mais atenção, causam grande impacto na população. Acometem mais mulheres e mulheres na fase produtiva, mulheres jovens, que é a artrite reumatoide e o lúpus eritematoso sistêmico. Sim. Então, essas duas doenças a gente realmente quer sempre fazer um alerta. É possível de se pensar nelas em fases bem precoces, que é o que a gente quer. A gente quer fazer diagnóstico precoce para que a gente possa intervir de uma maneira mais precocemente possível e mudar o curso natural dessas doenças. Sim, a gente fala de sintomas mesmo, né? Quais Sim. seriam esses sintomas para esses casos específicos, doutora? Para ambas as doenças, a gente quer... a gente gostaria que as pessoas atentassem para manifestações de dor mesmo, dor nas articulações, pequenas articulações, grandes também, mas pequenas articulações que duram mais que um mês, por exemplo. Né? Aquela pessoa que começa a ter uma dor nas juntas das mãos, dos pés, né, dos punhos, e que, diferente de uma infecção, que às vezes fica uma semana com dor ou menos, a pessoa vai ficando uma semana, 2, 3, 4... Não passa. Não passa com um analgésico comum, no dia seguinte continua tendo, e é uma dor que a gente chama de caráter inflamatório. A pessoa acorda com dor. Ela dormiu, descansou, mas ela tem dor. Tem uma dor em repouso. Sim. Não é aquela dor no final do dia, depois de você trabalhar. Né? Tem uma dor em repouso que sem vai... Sem explicação, seria uma sem dor... explicação. Não se exercitou, Exato. não ficou na mesma posição há muito tempo e aquela dor persiste. Aquela dor vai persistindo e comprometendo, então, mulheres, como eu disse anteriormente, mulheres jovens. Isso que eu ia perguntar. O lúpus seria em torno da mulher entre 15 a 45, 50 anos de idade. Né? Muito jovem. A artrite reumatoide de 30 a 55, 60 anos. Então, fica o alerta aí para esses sintomas e para procurar especialistas. Então, dor né? articular realmente é uma coisa que tem que chamar bastante atenção. Tem mais manifestações. O lúpus também tem uma manifestação muito comum, que é o acometimento de pele. Então, isso também tem que chamar atenção. A pessoa que começa a ter lesão avermelhada, que piora com a exposição solar, né? Mas pode ser também a claridade, de um modo geral, também deve chamar atenção. Sim. Então eles fazem, e as lesões de pele no lúpus podem ser das mais variadas formas, mas eu diria que a que mais comum seria a forma avermelhada nessa região daqui malar do rosto, onde ficam as bochechas, né, que a gente chama de asa, comumente conhecido como asa de borboleta, que é muito comum no lúpus eritematoso sistêmico. Sim, ótima explicação. Agora, doutora Juliana, vamos para a área da dermatologia. A gente estava conversando antes de começar essa gravação, justamente sobre, nessa área, qual é a maior preocupação nesse grupo de doenças autoimunes. E aí a gente pode destacar a psoríase, Sim. mas tem outras preocupações também. Exatamente. Eu acho que a grande preocupação é que a psoríase é uma doença prevalente na população e com muito desconhecimento da população sobre a doença. Então, na dermatologia, as doenças são muito visíveis, claro, né? E com isso, o medo de serem transmissíveis.
Então, lembrar que a psoríase não é uma doença transmissível, é uma doença inflamatória crônica. Nós temos tratamentos altamente eficazes, tanto no Sistema Único de Saúde, quanto no mercado privado, eu digo assim, né? E a gente sabe que hoje pacientes, muitos, vão melhorar com tratamento tópico, com cremes e com orientações, mas vários casos não vão melhorar com tratamento tópico, só com cremes. Sim. Então, acho que o grande objetivo da conversa é a gente conscientizar a população que não é para desanimar se não melhorou com o tratamento com pomada, ou o próprio paciente, ou o parente que ele conhece, porque é uma jornada longa e vários pacientes desistem do tratamento, acham que não tem mais solução. Outra questão também para quem não sofre desse problema, para quem não enfrenta a psoríase, há muitas dúvidas em relação se dói, se o paciente sente dor. A senhora estava explicando sobre a necessidade de manter esse tratamento. É um tratamento para toda a vida, para que haja o controle dessa doença? Já ouvi falar muito sobre fatores emocionais que funcionam como um gatilho para a psoríase. Já são várias perguntas em uma só, doutora, vamos lá. Isso mesmo, é considerada uma doença crônica como a hipertensão arterial, a pressão alta. A gente não fala em curar a pressão alta ou o diabetes, a gente fala em controle. Mas eu acho que as pessoas têm que entender que hoje o controle ele pode ser muito bom e sustentado a longo prazo, levando a uma vida normal. E para deixar um pouco mais complicado o cenário, não é só uma doença de pele. Hoje em dia nós médicos entendemos como uma inflamação do corpo inteiro, como se a pele fosse a ponta do iceberg. Então é papel do dermatologista investigar outros acometimentos da psoríase, como por exemplo a articulação. Então 30% a 40% dos nossos pacientes com psoríase vão ter artrite. Então nós trabalhamos muito em conjunto com os reumatologistas, é muito importante essa troca de ajuda entre uma especialidade e outra. Fatores emocionais podem ser gatilhos, sim, para a psoríase, mas outros fatores muito importantes, por exemplo, qualquer estresse para o seu organismo. O estresse emocional é um estresse, mas uma infecção, por exemplo, também é um estresse. Sim. Então, na pandemia, nós vimos muitos pacientes piorarem pós-infecção Covid. Antes da pandemia, a gente via muitos pacientes piorarem pós-dengue. A gente sabe que a dengue está endêmica em São Paulo, né? Então, infecções, estresse emocional, estresse cirúrgico, qualquer estresse para o organismo pode fazer a pessoa ter uma crise. Agora, doutora Nafice, lá na abertura eu já destaquei que pode ser muito grave. Essas doenças podem ser muito graves dependendo do órgão que elas vão acometer, dependendo da forma como elas vão evoluir. Eu sei que é generalizar demais trazer uma resposta única para isso, mas dá para a gente mostrar para quem está acompanhando o quão grave pode ser uma doença autoimune? A que ponto o paciente pode chegar? Muito boa pergunta, Lívia, porque realmente essa é a grande preocupação que a gente tem, né? A gente pode ter manifestações clínicas muito brandas, que a gente vai chamar de lupinho, por exemplo, no caso do lúpus, mas que podem variar para um lúpus um pouco mais grave, já com manifestação. Então, inicialmente pode ser só um quadro de dor articular, de artrite, né, lesões de pele que melhoram com o tratamento tradicional, né? Só que aí, à medida que um paciente possa evoluir com essa doença, realmente podem ter outros comprometimentos. Então, desde comprometimento pulmonar, cardíaco, né, inflamação nos vasos, fazendo vasculite, inflamação nos nervos, fazendo neuropatias, tanto de membros como cerebral, por exemplo, como se fosse um acidente vascular cerebral, né, um derrame popularmente conhecido. Então a gente pode realmente ter uma gama muito grande de comprometimentos. O que mais nos preocupa em termos de gravidade, que é inclusive a principal causa tanto de morbidade como mortalidade, é o comprometimento renal. Porque se não tratado realmente, adequadamente, essa paciente vai evoluir com disfunção renal, com insuficiência renal crônica, né? E necessitar de hemodiálise, né? De tratamento dialítico e, no futuro, transplante. Isso a gente está falando de pessoas, meninas com 20, com 30 anos, com 40 anos. Mas dá para evitar chegar a esse ponto, né? É possível, como a Juliana comentou, em relação à doença dermatológica mesmo. As doenças autoimunes, no geral, elas podem hoje ser muito bem controladas.
Isso é possível, mas, novamente, o diagnóstico tem que ser precoce. Sim. Então, existem algumas outras manifestações que também vale a pena a gente destacar, que são comuns nas autoimunidades, principalmente da minha área reumatológica. Então, sintomas que eu chamo de constitucionais, gerais, como febre, uma febre que não é infecção. Não é um processo infeccioso, mas é uma reação inflamatória. A febre é uma reação inflamatória do nosso corpo. Um alerta, né? Exato. Então, febre, emagrecimento. A pessoa que está perdendo peso, nossa, perdi uns 10 quilos nesses últimos 6 meses. E eu não estou fazendo dieta. Então, não é por restrição alimentar. Então, febre, emagrecimento, a queda de cabelo. É uma manifestação muito comum no lúpus, né? Aparecimento de úlceras nas mucosas, oral, nasal, que nem são tão dolorosas, lembram um pouco afta, né? Às vezes a pessoa fala, nossa, é afta, né? Mas já não é. Então, assim, realmente as pessoas têm que se conhecer um pouco mais. Às vezes essas manifestações se confundem realmente com estresse. Nossa, meu cabelo está caindo, estou estressada, né? Mas se você atentar para esse contexto, para esse conjunto, dor articular mais prolongada, né? Aparecimento de lesões que a pessoa nunca tive isso antes. Febre, fadiga, você está fazendo a mesma coisa todo dia, mas está mais difícil para fazer, né? E sensação de adoecimento mesmo, cansaço, né? Então, a mudança, você tem que realmente observar com o envolvimento renal, que é uma grande preocupação nossa, observar aspectos da urina. Se a urina está com mais espuma, se mudou a coloração, se está mais escurecida, se a pressão começou a alterar. Uma pessoa que nunca foi hipertensa, começa a ficar hipertenso, sim, jovem, né? As pernas podem começar a ficar inchadas, edemaciadas. Então, assim, Lívia, eu diria que temos sim sinais que a gente... Por isso que a gente insiste tanto em divulgar essas doenças, porque é possível da gente tentar fazer com que cada um conheça melhor o seu corpo, suas reações. Sim. Doutora Juliana, ouvindo a doutora Nafissa explicar sobre esses sinais, esses sintomas, já não se aplica no caso da psoríase, por exemplo, né? Estávamos falando sobre isso, que ela já chega chegando, como eu diria, né? Já é uma doença que chega chegando, já se manifestando. Estamos vivendo agora no dia 29 de outubro uma data de conscientização, um alerta para a população a respeito da gravidade que pode ser esse problema e da importância de se estabelecer cuidados, da importância do tratamento. Mas eu acho muito importante a gente tratar aqui, já falamos um pouquinho sobre isso, da conscientização para que não haja o preconceito, que ainda é muito presente. Perfeito. Eu acho que o recado que eu deixo muito importante é que, por ser uma doença visível, né, então o diagnóstico ele é clínico, então são placas vermelhas que descamam. Mas 80% das vezes a gente tem um quadro leve nesse paciente com psoríase. Então muitas pessoas têm e não têm diagnóstico. Então aquela caspa que ele acha que é muito forte, que é uma caspa, para nós dermatologistas, caspa que pega dentro da orelha e que não respeita a linha do cabelo, invade a testa, não é caspa, não é dermatite seborreica, é psoríase. Então, às vezes, ela pode pegar só as unhas, não tem nenhuma placa vermelha. E aí o paciente fica rodando como micose de unha, que não melhora, e aquilo é uma psoríase só nas unhas. E pode se espalhar, doutora? Ou pode geralmente ela fica naquele ponto? Não, a gente pode ter manifestações clínicas muito diferentes da psoríase. A gente pode ter uma forma localizada, entretanto, apesar de ser localizado, com altíssimo impacto na qualidade de vida. Então, imagina, se você tem o acometimento das unhas, eu tenho pacientes, por exemplo, dentistas, com acometimento da unha. Aquilo para a população é sempre micose. E não tem nada que transmite, não é falta de cuidado, não é falta de higiene. Então, independente do acometimento, do tamanho que a psoríase está afetando o paciente, a gente também sabe que essa investigação sistêmica, então, para quem tem psoríase, a gente quer níveis de colesterol menores do que a população que não tem. A gente quer níveis de glicemia controlados, da glicose, do açúcar no sangue, da pressão. Então, acho que o recado também é esse. Quando ela é muito espalhada, claro que é algo que não tem dúvida que é psoríase e tem que procurar tratamento médico. Mas, às vezes, aqueles pacientes que
nem sabem que é psoríase e acham que são essas situações que eu coloquei. Sim, né? A doutora Nafice destacou alguns casos, alguns tipos de doenças autoimunes que podem caminhar para um quadro muito grave. É o caso da psoríase ou não? Lívia, então a gente sabe que são várias formas clínicas. A gente tem 2 formas clínicas que são extremamente graves. Tem um índice de mortalidade em torno de 10%. Então, uma delas é uma psoríase diferente. São várias bolinhas de pus que podem pegar o corpo inteiro. Então, a gente chama de psoríase pustulosa, porque é pus generalizada, que exige internação hospitalar, muitas vezes em ambiente de UTI mesmo. E, felizmente, hoje nós temos medicamentos mais eficazes para esse tratamento. Mas, infelizmente, a gente pode dizer que um paciente pode sim morrer de psoríase. E o grande gatilho, além do estresse, né? Acho que o estresse é horrível para várias doenças imunomediadas. Quem está estressado hoje também, né? É algo que acho que é muito importante o dermatologista falar. Para o paciente de psoríase não tomar corticoide sistêmico. Então, para nós, o uso do corticoide, ele pode ser depois, um rebote pode acontecer pós uso do corticoide e a gente ter formas graves de psoríase. Então, ao contrário de outras doenças imunomediadas, o corticoide oral ou a injeção do corticoide não é um tratamento adequado para a psoríase e a gente vê essa má prática acontecendo. Por quê? Porque às vezes não médicos prescrevem, às vezes os pacientes se automedicam. Então, acho que é um recado assim, muito importante que eu gosto de deixar para quando a gente está falando dessa doença. Sim, pode parecer nesses casos que não são muito graves, como a senhora estava explicando, que não é uma doença extremamente grave, mas ela afeta muito a qualidade de vida, né, doutora? Sim. Até que ponto ela pode afetar? A senhora citou o exemplo do dentista, que trabalha com as mãos. Afeta 100%. Tem muitos outros exemplos que a gente poderia trazer aqui também. Então, é um incômodo extremamente grande para o paciente. A gente tem um acometimento puramente genital, por exemplo, que se é algo que o dermatologista não pergunta de maneira ativa, alguns pacientes não vão te contar. Né, com impacto na qualidade de vida sexual, né, no casamento, enfim. A gente tem adolescentes acometidos com acometimento do rosto, imagina o impacto, né, para um adolescente Sim. com acometimento facial. Sem contar as outras manifestações de dor, por exemplo, em quem tem artrite. Né? Então, a coceira da placa da psoríase é variável. Eu acho que a gente tem outra doença imunomediada que é muito prevalente, que é a dermatite atópica, que coça muito mais e às vezes confunde com psoríase. Mas às vezes o paciente de psoríase tem uma coceira também muito significativa, que o impede de dormir bem, né, de ter uma vida produtiva. Então as taxas de falta no trabalho são maiores, os índices de depressão, tentativa de suicídio são maiores do que a população que não tem a doença. Então, acho que tudo isso tem que ser colocado em conta. Não é só uma doença cutânea de pele que a gente vai tratar com creme e em todos os casos. Vitiligo é na área da dermatologia também, né, doutora? Também. Já passo para a senhora, então, doutora, só para a gente fechar, porque há uma certa confusão, né, Sim. do vitiligo com a Sim. psoríase. Como diferenciar? Não dá para diferenciar só de olhar? Dá sim. Então, o vitiligo é uma doença também autoimune, em que a gente tem perda da produção do pigmento da pele. Então, ao contrário da psoríase, que são placas vermelhas, que saem escamas, a gente tem áreas sem cor. Então, áreas que muitas vezes são simétricas, muitas vezes acometem a área visível também, e levando ao impacto na qualidade de vida do paciente por conta da falta de pigmento da pele. É uma doença que pode progredir, às vezes até deixar o paciente, mudar a cor do paciente por inteiro. Sim. E acho que uma coisa importante, a gente está falando de doença imunomediada, quando a gente tem uma doença autoimune, a gente sabe que o paciente tem uma chance de ter outras associadas. Então, o paciente com vitiligo, a gente vai sempre investigar a tireoidite de Hashimoto, que você começou... Que é um nome complexo. Exatamente. Tireoidite de Hashimoto. São anticorpos contra a tireoide. Então, às vezes, no vitiligo, o dermatologista vai e pede o exame da tireoide, ele vê que tem doença na tireoide. Geralmente tem essa relação? A chance é maior. Bem maior do que quem não tem. Então, acho que é nosso papel também investigar as outras autoimunidades e encaminhar para os outros especialistas, se necessário. Eu acho, doutora Nafice, que é extremamente importante a gente também trazer esse ponto para essa sua área de atuação da reumatologia, sobre a qualidade de vida do paciente que tem um diagnóstico precoce, que consegue fazer um acompanhamento médico eficaz. Dá para ter qualidade de vida, certo? Certo, é possível. O nosso objetivo é fazer com que esse paciente entre em remissão.
né? Ou seja, ficar com a doença fora de atividade e que essa pessoa passa a viver de forma plena, como qualquer indivíduo, como qualquer doença crônica, né? Como hipertensão, diabetes, realmente qualquer. Nós não curamos. A medicina não evoluiu para a cura. A gente evoluiu para o entendimento do que acontece, de como as doenças acontecem, né? E como melhor tratá-las, para que as pessoas realmente fiquem com essas doenças controladas. Mas não significa que é cura, e essa pessoa tem que continuar fazendo seguimento realmente por tempo indeterminado. Sim, né, dentro da sua área. É preciso que haja alguns cuidados específicos dependendo da época do ano. Por exemplo, estamos em outubro, mês de altas temperaturas, chove, mas fica aquela temperatura mais alta. É um ponto de alerta para quem sofre de lúpus, por exemplo? Sim. Como comentamos, então, não existe, são doenças que não têm causa específica. Há uma predisposição genética, só que a gente hoje sabe o quanto existem fatores que funcionam como gatilhos para o desencadear dessas doenças ou para aquelas que estão em remissão para reativá-las. E um deles, o principal fator ambiental, né, no lúpus é a irradiação solar. Né, a radiação ultravioleta, a exposição ao sol. Então, nesse período de que logo vai se aproximar o verão, e mesmo a nossa temperatura, que é sempre mais elevada, né, a gente tem sim muito cuidado nessa exposição, né? Tem muitos pacientes que aparecem com essa doença exatamente no verão. Né? Então, tanto é que o principal tratamento, digamos assim, não medicamentoso do lúpus é a proteção solar. Agora, doutora Juliana, altas temperaturas também são preocupações para psoríase, por exemplo, vitiligo, psoríase? Lívia, um pouquinho diferente do lúpus, os pacientes com psoríase melhoram um pouquinho com a radiação ultravioleta, com o sol. Então, claro que a gente indica usar filtro solar, mas eles se escondem, né? Querem esconder as placas, então é bom deixar um pouco da psoríase, tomar um pouco de sol, sem queimar, claro, 5, 10 minutinhos por dia, que isso ajuda a tratar a doença. Vitiligo também, mesma coisa? Vitiligo também, com mais cuidado ainda, porque não tem proteção da cor da pele, né? Também quero falar desses outros aspectos que a Juliana também comentou na psoríase. A gente tem outros fatores, gatilhos, as infecções, né? As infecções também funcionam como um gatilho para que essa doença se manifeste. Então, as nossas doentes não podem infectar. Então, uma das grandes orientações que a gente faz para as nossas pacientes é que elas se vacinem. Importantíssimo. Então, a vacinação, ela é primordial. Maravilha. Tá? A gente orienta desde sempre, né? Nós já fazíamos isso, independente da pandemia. A pandemia só veio confirmar o que a gente sabia. Sim, apareceram casos associados à Covid, após Covid, ao quadro de infecção, de manifestação articular, né? Então, mais motivo para que todo mundo se vacine, né? A gente orienta a vacinação com vírus inativado das várias doenças, né? Desde hepatite B, né? Gripe, a Covid, tétano, né? Herpes zoster. Nós temos realmente uma gama de doenças que podem ser muito bem controladas e evitar que esse lúpus apareça, ou se a pessoa estava com doença quietinha, desenvolva, reativa. Eu queria agradecer a presença de vocês hoje no Jovem Pan Saúde. Conversamos com a doutora Anafice Costa Araújo, reumatologista e presidente da Sociedade Paulista de Reumatologia. Muito obrigada pela entrevista hoje. Doutora, seja sempre muito bem-vinda. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade, é um prazer muito grande e uma honra estar hoje aqui no seu programa. A gente que agradece também a doutora Juliana Nakano, dermatologista e membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia. Bom demais recebê-la aqui também, doutora. Bem-vinda sempre. Muito obrigada, Lívia. Até a próxima. E a você que esteve conosco, muito obrigada pela audiência, pela companhia. Espero que você tenha gostado do programa de hoje. Lembrando que se você tiver alguma dúvida ou tem algum assunto para sugerir aqui pra gente,
gente, é só enviar um e-mail, saude@jovempan.com.br. Para rever essa e outras tantas entrevistas, é só acessar o canal Jovem Pan News e também o aplicativo da Panflix para Android e iOS. Aquele abraço para você, até a próxima. Jovem Pan Saúde. Realização Jovem Pan News.